Olá, pessoal! No primeiro bloco nós vimos aí a visão inicial da organização administrativa, diferenciamos aí centralização, desconcentração. A desconcentração e a centralização é como se fosse a mesma moeda, né? Só que de faces diferentes, tá certo? Porque quando eu falo em concentração ou centralização, eu estou dizendo que a própria pessoa jurídica está fazendo. Mas quando eu falo em desconcentrar, é a criação de um novo órgão que faz parte da mesma estrutura da pessoa jurídica para poder realizar o serviço público. Diferentemente da descentralização. Na descentralização, e aí tem a letrazinha E, né, depois de DESC, a descentralização, ela possui um objetivo específico, que é criar uma pessoa jurídica nova. É uma nova pessoa jurídica criada. Nós vimos aí, listamos, né, cafés, vimos os consórcios públicos, as autarquias, nós vimos as fundações públicas, também a empresa pública e a sociedade de economia mista. Tá bom, gente? Então, dentro dessa estrutura, vamos só aprofundar um pouquinho o tema, falando sobre as chamadas espécies de descentralização. Espécies de descentralização, para a gente caminhar nesse nosso assunto da organização administrativa. Nós temos, no primeiro momento, duas classificações quanto à descentralização. A descentralização, ela poderá ser política, como ela poderá ser administrativa. Já na descentralização também nós temos uma outra classificação. A descentralização poderá ocorrer por outorga, como poderá ocorrer por delegação. Então, vamos lá para a gente ver uma a uma. Quando eu falo em descentralização política, eu estou dizendo que a própria Constituição, ela distribuiu as competências políticas entre os entes, tá certo? Então, quando eu falo em descentralização política, é a possibilidade que a própria Constituição traz de distribuição de competências para outras pessoas jurídicas em que a própria Constituição trouxe. Ou a própria Constituição ela vai colocar ali as competências administrativas e vai dar a competência para a União, vai dar a competência para o Estado e vai dar a competência para o município e para o Distrito Federal. Tá bom? Exemplo clássico disso aí são as competências materiais que nós chamamos de competência comum, tá certo? Que está lá no artigo 23 da Constituição Federal. São as competências que são para todos os entes, né? Também o município ele entra naquelas competências materiais do artigo 23. Mas o que importa para a gente não é a chamada descentralização política, em que a própria Constituição atribui a mais de um ente essa atividade. O que importa para a gente é a chamada descentralização administrativa. Essa descentralização administrativa é a que importa para a gente, que é justamente aquela que nós vínhamos falando, em que o ente da administração pública direta passa a titularidade e o serviço, a execução do serviço, para uma outra pessoa jurídica. Então vai ser fora, aqui quem vai realizar vai ser uma pessoa fora da administração pública direta. Fora da administração direta, tá certo? Vai ser uma pessoa que vai realizar fora da administração pública direta, tá bom? Quando nós falamos em outorga, e aí trazendo agora para as outras espécies, quando eu falo em outorga como espécie de descentralização, eu falo justamente na transferência tanto da... Deixa eu apagar aqui só para poder escrever e ficar registrado, né? Quando eu falo em outorga, eu falo em transferência tanto da titularidade
além da titularidade, também se transfere a própria execução. Ou seja, quando eu estou falando em descentralização por outorga, eu estou dizendo que a pessoa jurídica que vai ser criada, ela tanto vai receber a titularidade da administração, quanto ela vai receber a própria execução dessa atividade administrativa. É diferente do caso de delegação. Quando eu falo em delegação, não. Vou botar aqui, delegação. Quando eu falo em delegação, eu só transfiro apenas a execução. Na delegação, transfere-se apenas a execução. Tá certo? Ou seja, o delegatário não vai ser o titular desse serviço. O titular vai continuar sendo a pessoa jurídica de direito público. O delegatário, ele não será o titular. Tá certo? Ele só vai executar. Só irá executar. Por essa razão, quando nós falamos em outorga, nós falamos em descentralização por serviço ou descentralização funcional, que tem que vir por lei. Tem que vir por lei. Tá certo? Ou a lei cria a pessoa jurídica ou a lei autoriza a sua criação. Quando nós falamos em descentralização por delegação, é diferente. É a descentralização por colaboração, tá bom? Então, enquanto a primeira é a chamada descentralização por serviço, também chamada de descentralização funcional, a segunda, nós damos um outro nome. É o que nós chamamos de descentralização por colaboração. Aqui, em regra, será uma pessoa jurídica de direito privado que irá receber o serviço para executar, mas a titularidade continua sendo da própria pessoa jurídica. Tá bom, gente? Então, quanto à descentralização, a diferença entre descentralização e desconcentração, tudo que pode ser abordado em concurso público está por aqui, tá bom? E aí, nós precisamos só aprofundar um pouquinho, antes de entrar na administração indireta, nós precisamos aprofundar um pouquinho a administração pública direta, tá certo? Que nós vimos que a administração pública direta é aquele conjunto de órgãos que integram as pessoas federativas. Quem são as pessoas federativas? Vamos lá. União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quando eu falo em administração pública direta, eu estou dizendo que essa administração, a prestação desse serviço, é feita pelos próprios entes políticos da administração. Tá bom? Aí nós temos a chamada administração centralizada. Quando eu falo em administração pública direta, deixa eu só apagar aqui para a gente ir aprofundando os temas, né? Quando eu falo em administração pública direta, prestem bastante atenção nesse tema. Quando eu falo em administração pública direta, eu vou falar em algumas prerrogativas que existem para essas pessoas jurídicas. Essas pessoas possuem algumas prerrogativas, algumas obrigações que lhes são bastante peculiares. Vamos ver cada uma delas. Primeira obrigação, primeira prerrogativa é justamente essa aqui, olha. Subordinação a procedimentos fiscais. O que seria isso, Johannes? Quando eu falo em administração pública direta, eu estou dizendo que alguns procedimentos financeiros públicos, eles possuem um regramento específico. Claro, porque você está lidando com dinheiro público.
Então aí segue aí a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei Complementar número 101 do ano de 2000, tá certo? Que, claro, para trabalhar com dinheiro público, vai seguir alguns procedimentos fiscais específicos. Subordina-se a procedimentos fiscais específicos. Mas não só isso, nós temos aí como limite também em relação aos entes da administração pública direta a necessidade de concurso. Não só isso, de licitar, ou seja, passar por um procedimento prévio antes da contratação. Então, antes de se contratar, precisa licitar para ver o melhor preço, para ver quem é que vai poder exercer de melhor forma. Então, a licitação é fundamental. Além disso, os atos administrativos, eles gozam de algumas presunções, como, por exemplo, a presunção de legitimidade. Presume-se que o ato praticado pelo ente público, presunção de legitimidade, presume-se que o ato praticado pelo ente público é um ato legítimo, está de acordo com a lei. Mas não só isso, autoexecutoriedade. Autoexecutoriedade, ou seja, não precisa de ninguém para poder executar. Ele pode executar sozinho, sem precisar de autorização, por um exemplo, do Poder Judiciário. E coercibilidade. Pode agir coação aos particulares, tá certo? Então, vejam que essas são prerrogativas. Mas não só isso. Além disso, nós temos aqui os chamados privilégios tributários. Alguns privilégios tributários que são específicos para esses entes, tá certo? Eles são imunes, por exemplo, um com o outro. Existe uma imunidade tributária em relação a esses entes e eles vão possuir tratamento de fazenda pública. Para todos os efeitos. Então, num processo, por um exemplo, vão ter prazo dobrado, tá certo? Então, são essas prerrogativas e privilégios que existem no que se refere à administração pública direta, tá certo? E, claro, vão ter um regime jurídico de direito público. Então, as pessoas jurídicas da administração pública direta possuem um regime jurídico de direito público. Tá bom, gente? Então, todas essas prerrogativas aqui faz parte da administração pública direta. E, além disso, por último, elas irão se subdividir em órgãos. E pense num assunto bastante cobrado em concurso público, é esse tal de órgãos, viu? Quando eu falo em órgãos, o que são órgãos? Órgãos são divisões das entidades estatais. São divisões de competência, são centros especializados. Agora, cuidado, o órgão ele não possui vida própria. O órgão ele depende da pessoa jurídica que o criou, tá certo? Ele vai ser totalmente dependente. É só nos lembrarmos dos nossos órgãos. Veja, eu tenho aqui na minha mão 5 dedos. Se eu perco um dedo desse, esse dedo que saiu não vai ter utilidade mais nenhuma. Ou seja, o órgão, o dedo, depende de estar junto da pessoa que sou eu. Eu ia dizer pessoa jurídica, não sou pessoa jurídica, sou pessoa física. Mas é só para você compreender o órgão. O órgão, ele não tem personalidade jurídica própria. Celso Antônio Bandeira de Mello tem um conceito referente a órgãos que é de fundamental importância. Ele diz o seguinte, não consigo decorar da forma como ele falou específico no seu livro, mas ele fala que os órgãos eles são unidades abstratas que sintetizam círculos de atribuições. Então, são unidades abstratas que sintetizam círculos de atribuições mínimas. Isso são órgãos, tá certo, gente? Então, cuidado. Claro que a própria lei traz o conceito específico de órgãos. Você vai lá
para a Lei 9.784 de 99, que trata sobre o processo administrativo, o artigo 1º, parágrafo 2º, ele traz o conceito específico de órgão. Vem comigo para a gente ver esse conceito. Vamos lá. Presta atenção aí no teu slide aí, na tua tela. Para fins desta lei, consideram-se órgão. Veja só. Órgão é o quê? A unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Vejam que quando eu falo de órgão público, eu estou dizendo que é uma distribuição de competência. O órgão tanto pode estar presente na administração pública direta, que é o mais comum, mas também pode ser criado órgãos na administração pública indireta. Tá certo, gente? Cuidado! Cuidado que a criação e a extinção de órgãos públicos deve ser feita por lei. Artigo 84 da Constituição Federal, que diz: compete privativamente ao presidente. Vem comigo para a leitura, vamos lá, vamos embora. Dispor mediante decreto sobre, a linha A, organização e funcionamento da administração federal, quando não implicar aumento de despesa, nem criação ou extinção de órgãos públicos. Então vejam, quando nós falamos em órgãos, aliás, eu vou até deixar aqui, olha. Especificamente, essa parte da aula, vamos nos destinar aos órgãos, para poder pontuar algumas coisas específicas. Quais são? Vamos lá. Primeiro ponto. O órgão faz parte do procedimento da descentralização ou da desconcentração, hein? É isso mesmo, eu ouvi daqui. Desconcentração, né? Você D-E-S, D-E-S-C e a letra seguinte é O. Órgãos, órgãos. Isso mesmo, faz parte da desconcentração. Criou-se um órgão, desconcentra-se. Então está desconcentrando dentro da estrutura daquela pessoa jurídica. Outro ponto importante, o órgão ele não possui personalidade jurídica própria. Ele depende da pessoa que o criou. O órgão depende da pessoa que o criou. Por não ter personalidade jurídica própria, o órgão ele não possui capacidade processual, salvo em uma única hipótese específica, que é a chamada teoria da institucionalização. Existem alguns órgãos que, dada a sua natureza, eles precisam ter a capacidade processual para, de forma específica, defender seus interesses institucionais, tá certo? Como exemplo, uma Assembleia Legislativa, que é um órgão, faz parte do órgão. A Assembleia Legislativa faz parte de um órgão do Estado, é um órgão do Estado, tá certo? Por essa razão, se for para defender os interesses institucionais dela, ela pode ter capacidade processual. Aí é um ponto específico, no entanto, você tem que saber que não possuem personalidade jurídica própria, podem ter de forma excepcional capacidade processual. O que seria capacidade processual? A possibilidade de entrar com ação judicial, tá certo? Ou de responder a uma ação judicial. Isso seria capacidade processual. Tá bom, gente? Vamos ver o que é muito perguntado referente a órgãos em concurso público, que é a classificação. Classificação é muito perguntado. Primeira classificação quanto à hierarquia. Hierarquia. Aliás, eu vou até colocar em números, né? Vamos ver algumas classificações aqui e a gente subdivide com letras. Primeira classificação, quanto à hierarquia. Quanto à hierarquia, os órgãos podem ser independentes, autônomos, superiores ou subalternos. Vamos lá. Independentes, autônomos, superiores e
subalternos. Deixa eu apagar aqui. Subalternos. Eita, hoje está ruim. Subalternos. Além da classificação quanto à hierarquia, nós temos a classificação quanto à atuação funcional. Quanto à atuação funcional, ele poderá ser singular ou colegiado. Quanto à atuação funcional, poderá ser singular ou colegiado. Tá certo? Mas também nós temos outra classificação quanto à estrutura. 1, 2, 3. Quanto à estrutura. Quanto à estrutura, os órgãos poderão ser simples ou compostos. Simples ou compostos. Quarta hipótese de classificação, quanto às funções. Quanto às funções, os órgãos poderão ser ativos, consultivos ou até mesmo de controle. Ativos. B. Consultivos ou de controle. E para finalizar, quanto ao âmbito de atuação. Quanto ao âmbito de atuação, poderá ser central ou local. Âmbito de atuação poderá ser central ou local. Pronto, gente. Infelizmente essa parte a gente vai ter que decorar, tá certo? Porque não tem como correr daqui na classificação dos órgãos públicos. Eu vou explicar cada um deles, é claro, obviamente vou explicar cada uma dessas classificações, mas é importante que você coloque esse quadrinho, faça esse quadrinho aí no seu caderno para a gente explicar um a um dos órgãos, tá certo? Sabendo que órgãos fazem parte daquele composto da desconcentração, tá bom? Quando a criação de um órgão, não existe a criação de uma nova pessoa jurídica. O órgão faz parte da própria pessoa jurídica criadora. Tá bom, gente? Cuidado com isso. Mas quanto à hierarquia, nós temos os órgãos independentes, autônomos, superiores e subalternos. Quanto à atuação funcional, os órgãos são singular e colegiado. Quanto à estrutura, simples e compostos. Quanto às funções, ativos, consultivos e de controle. E ao âmbito de atuação, central e local. Esta é a classificação dos órgãos que a gente vai ver a partir de agora, cada um deles. Primeiro, os órgãos independentes, quanto à hierarquia, né? Quanto à posição estatal em que eles estão situados. Aí nós temos os chamados órgãos independentes. Os órgãos independentes são aqueles que não estão hierarquicamente subordinados a nenhum outro órgão. Quando eu falo em órgão independente, eu estou dizendo que o órgão ele não está vinculado a nenhum outro órgão. Esses são chamados órgãos independentes. Um exemplo clássico de órgão independente: Presidência da República. Não está vinculado a nenhum outro órgão. Governador não está vinculado a nenhum outro órgão. Tá certo? O presidente da República é um órgão vinculado à União. O governador é um órgão vinculado ao Estado. Tá certo? Eles são chamados órgãos independentes, porque não estão vinculados a nenhum outro. Não existe subordinação em relação a nenhum outro. Tá bom? Aí nós vimos os independentes, vamos ver os autônomos. Quem são os autônomos? São aqueles órgãos que estão imediatamente subordinados aos independentes. Então, os autônomos são aqueles que estão logo abaixo dos independentes. Vamos ver quais são? Quando nós falamos em órgãos autônomos,
para exemplificar, vamos lá na União, o órgão independente é o presidente e o órgão autônomo, os ministérios criados por ele, tá certo? Então vejam, quando eu falo em autônomo, eles gozam de autonomia administrativa e autonomia financeira. Quando eu falo em órgãos independentes, eles têm aí uma natureza muito mais constitucional e representam cada um dos poderes do Estado, seja do poder legislativo, seja do poder judiciário, seja do poder executivo. Por essa razão, os independentes não estão ligados a nenhum outro, não estão subordinados a nenhum outro, e os autônomos são os que estão imediatamente ligados aos independentes, tá certo? Aí nós temos os chamados órgãos superiores. Quando eu falo em órgãos superiores, nós dizemos que eles possuem apenas o poder de direção e controle sobre assuntos específicos, tá certo? Eles, claro, não possuem autonomia, não possuem independência, como os autônomos possuem, né? Autonomia e independência. Os superiores não possuem isso, mas os superiores têm poder de direção. Aí podemos dar um exemplo. Por exemplo, eles vão estar abaixo dos autônomos. Aí, independentes, presidente da República, é um exemplo, cria o ministério, que está ligado diretamente a ele. Aí aqui cria o Ministério da Economia. O Ministério da Economia é um órgão autônomo, tá certo? E o Ministério da Economia cria uma secretaria. A secretaria, por exemplo, da Receita Federal. Aí vai ser um órgão superior, porque vai estar vinculado a um autônomo, tá bom? E por que ele vai ser superior? Porque ele vai ter a possibilidade de gerir ou ter a sua direção. É o poder de direção, né? Então, isso é um exemplo de órgão, digamos, superior. Para finalizar, os subalternos. Subalternos, claro, é a última classe dos órgãos, né? São órgãos com poder de decisão muito reduzido. Constitui-se, na verdade, em mera execução de atividades administrativas, tá bom? Seção de pessoal, zeladoria, são exemplos de órgãos que, na verdade, não tem qualquer... Ou, se tem, é muito baixo, muito pouco poder de direção. Tá certo, gente? Então, essa classificação diz respeito à hierarquia. Obviamente, o que é hierarquicamente superior é o órgão independente, não depende de ninguém. O órgão independente não depende de ninguém, tá certo? Próxima classificação quanto à atuação funcional. Nós temos aí singular e colegiado. Quando eu falo em singular, eu falo em único titular, só tem um titular. Só tem um que é titular. Ou seja, a manifestação de vontade desse órgão basta que se tenha um único agente. Então, é um único agente que irá manifestar a sua vontade e assim manifesta a vontade desse órgão. Por isso que ele é chamado órgão singular, tá bom? Ou um exemplo de um órgão singular, por exemplo, o órgão da Presidência da República. Só uma pessoa, a manifestação da vontade do presidente é a manifestação da vontade do próprio órgão. Por isso ele é chamado órgão singular. Quando eu falo em órgão colegiado, eu tenho mais de um titular, mais de uma pessoa que é titular daquele órgão. Aí vejam, quando eu falo em órgão colegiado, esse órgão ele só se manifesta com a vontade, a conjugação da vontade de seus membros. Um exemplo, uma Assembleia Legislativa, que é um órgão, mas a Assembleia Legislativa só vai se manifestar com a vontade colegiada de seus membros. Quem? Os parlamentares. Tá certo, gente? Então essa é a diferença quanto à atuação funcional entre órgão singular e órgão colegiado. E aí nós vamos para a estrutura. Quanto à estrutura, os órgãos podem ser simples ou os órgãos podem ser compostos. Quando eu falo em órgãos simples, eu estou falando justamente, são aqueles órgãos unitários. Eles possuem uma estrutura formada de uma forma muito orgânica, uma unidade orgânica de competência, tá certo? Não existem outros órgãos que estão agregados. Então, quando eu falo em órgãos simples, eu estou justamente
falando que existe só um órgão e não tem nenhum outro agregado a esse órgão, tá bom? Esses são os órgãos simples, diferente de órgãos compostos que reúnem outros órgãos ligados à sua estrutura, tá bom, gente? Quando eu falo, por exemplo, em presidência da República, o órgão presidência da República é um órgão único, ele é independente, ele é singular e ele é também simples porque não tem nenhum outro órgão ligado a ele. Mas veja, quando eu falo em Congresso Nacional, por exemplo, o Congresso Nacional, você tem dois órgãos agregados ao Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados e o Senado Federal. Então vejam que ele é considerado, o Congresso é considerado como um órgão composto, tá certo? Ele é formado por outros dois órgãos, tá bom? Então, quando eu falo que é formado por um órgão só, simples. Quando é formado por mais de um órgão, existe uma vinculação entre eles, compostos. Quanto às funções, ativos, consultivos e de controle. Opa, esqueci até aqui, né? Funções, pronto. O cedilhazinho, né? Esqueci. Mas vamos lá. Quantas funções nós temos os chamados órgãos ativos? O que seriam os órgãos ativos? São aqueles que atuam diretamente no exercício da função administrativa, praticando atos aí ditos como essenciais ao cumprimento dos fins da pessoa jurídica, tá certo? Então, os órgãos que tratam sobre prestação de serviços públicos, esses órgãos são chamados órgãos ativos. São os órgãos que atuam diretamente no exercício da atividade pública. Esses são os órgãos ativos, tá certo? Quando eu falo em órgão ativo, por um exemplo, quando o presidente está determinando um serviço público, é um órgão ativo. Um órgão ativo. Quando nós temos a Polícia Rodoviária Federal agindo, é um órgão ativo, tá certo? Atuam diretamente na realização do serviço público, diferentemente dos órgãos consultivos. Os órgãos consultivos são muito mais órgãos de parecer, a emissão de um parecer, tá certo? É muito mais um órgão técnico e de suporte. Quando eu falo em órgão consultivo, eu falo naqueles órgãos que fazem, na verdade, o parecer, entendeu? Aí nós estamos diante dos chamados órgãos consultivos. Já os órgãos de controle são aqueles órgãos em que atuam na atividade do controle em si, como, por exemplo, a Controladoria Geral da União. Eles, obviamente, é aquele órgão que vai controlar a função administrativa. Para a gente finalizar, órgão central e órgão local. Simples. O que seria órgão central? Possui atuação em todo o território nacional, diferentemente do local, que possui atuação e competência em um ponto específico do território. Um exemplo de órgão central, Presidente da República. Um exemplo de órgão local, uma delegacia de um bairro. Tá certo? Então essa é a estrutura da classificação dos órgãos. Próximo bloco a gente finaliza a organização administrativa.